E aí, moçada, de novo aqui no nosso canal Química com Soró, para mais uma aula importantíssima, só aula importante para os grandes vestibulares, não é? Certo? Para vocês aí fazerem provas de química de excelência, né? É uma aula muito pedida, uma aula de ponto de ebulição, tá certo? Então vamos ver. Primeiro me diga o que é o ponto de ebulição, né? É a temperatura na qual o líquido ferve, tá? E ferver o líquido quer dizer o seguinte, né? Para a gente ferver o líquido, o que a gente tem que fazer? A gente precisa separar, aumentar a distância, né? Certo? Aumentar a distância que separa as partículas. Para isso é necessário fornecer energia suficiente para vencer as forças intermoleculares. Então veja, o ponto de ebulição vai depender das forças do que? Intermoleculares, tá certo? Então vamos logo à cereja do bolo. Ó lá, vamos começar primeiro com as moléculas apolares. Moléculas apolares estabelecem forças de dipolo que, moçada? Induzido, né? Que é uma das forças do professor Johannes van der Waals, né? E as forças de dipolo induzido são conhecidas como forças de dispersão do professor Fritz London. E o que depende aí, né, o ponto de ebulição das moléculas apolares? Vejam, depende da massa molecular. Quanto maior a massa molecular, maior o que? A superfície de contato entre as moléculas. Portanto, maior chance de aparecer o que? Um número maior de forças o que? Intermoleculares do tipo dipolo induzido. Tá certo? Então, quanto maior a massa molecular, maior o ponto do que? De ebulição. Porque eu vou precisar de o que? Romper várias o que? Maior número de forças em relação a moléculas menores. Vocês concordam? Né? Isso é até que bem óbvio, né? Vejam, se eu peguei aqui um exemplo do grupo 17, ó. Você tem aqui gás flúor, massa 38, gás cloro 71, Br2, e assim o iodo, né, AT2 420 unidades de massa atômica. Percebam que o estado físico de cada um deles já determina o quê? Um aumento do ponto de ebulição, né? No estado gasoso, né? Se o flúor já está no estado gasoso, ele tem ponto de ebulição menor do que quem está no estado o quê? Sólido aí, né? Então, o que está acontecendo? Quanto maior a massa molecular, maior o ponto de ebulição, né? Você percebe, ó, o flúor tem ponto de ebulição de menos 188 graus Celsius. O cloro tem ponto de ebulição menos 34 graus Celsius, né? O bromo tem ponto de ebulição 59 graus Celsius. E assim vai. O iodo, né, tem ponto de ebulição 184 graus Celsius. Né? O AT2 acima de 337 graus Celsius praticamente. Então vejam, o ponto de ebulição vai aumentando, né? O ponto de ebulição vai aumentando à medida que vai aumentando quem? A massa molecular. Né? É lógico, né? Bonito isso, não é? Certo? Olha a destilação fracionada do petróleo. Veja que quem sai primeiro na destilação fracionada, né, são os hidrocarbonetos com a menor massa molecular, né? São os gases, gás metano, etano, propano, butano, né? Certo? E veja que à medida que vai aumentando o número de carbonos, né, gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos, à medida que vai aumentando o número de carbonos, a cadeia vai ficando maior. O que acontece? O ponto de ebulição também vai o quê? Aumentando. Então, para as moléculas apolares, moléculas que estabelecem o mesmo tipo de força, né? Moléculas que estabelecem o mesmo tipo de força, a massa molecular, o que? A massa molecular comanda o ponto de ebulição. Perceba que começa aqui no gasoso e termina onde? Aqui, ó, no resíduo sólido. Então, à medida que vai aumentando a massa molecular, vai aumentando o ponto de ebulição. Clássico das moléculas aí na destilação fracionada do petróleo, né? No aumento do ponto de ebulição dos hidrocarbonetos. Legal, né? Uma dica que eu posso dar bem legal sobre os hidrocarbonetos é a seguinte: vejam que aqui eu tenho o pentano e neopentano, são isômeros, né? No caso, são isômeros de cadeia. Vejam que a cadeia ramificada tem ponto de ebulição menor que da cadeia normal. Por quê? Porque as ramificações diminui a superfície de contato, né? Então, quanto mais ramificada o composto, menor é o ponto de ebulição. Então, as ramificações diminuem o ponto de ebulição. Olha que dica para vocês, hein? No capricho, né? Essa dica aqui é sensacional. Guardem essa dica, né? As ramificações diminuem o ponto de ebulição. Moléculas agora do tipo dipolo-dipolo, né?
as moléculas do tipo dipolo, né, tem ponto de ebulição maior do que as moléculas que estabelecem dipolo induzido. Vejam que aqui o propano, molécula polar, né, e o acetonitrilo, uma molécula polar. Vejam que a polaridade, né, determina quem? O maior ponto de ebulição. Então vejam, massas moleculares próximas, quem é mais polar tem ponto de ebulição o quê? Maior. Então as moléculas polares levam vantagem em cima das moléculas o quê? Apolares de massas moleculares próximas, né? Então quanto mais polar, maior o ponto de ebulição. Né? Eu peguei outro exemplo aqui para vocês dos halogenídricos, né? Olha lá, HCl, HBr, HI. HCl tem massa molecular 36,5, HBr 81, HI 124 unidades de massa atômica, né? Vejo que o aumento do que? Da massa molecular aumenta o ponto do que? De ebulição, né? Porque você vai tendo mais elétrons, então você vai tendo o que? Uma maior o que? Polaridade aí, quanto maior a massa molecular. Então moléculas determinam, ó, dipolo, dipolo, dipolo. Moléculas que estabelecem o mesmo tipo do que? De força, vai ter seu ponto de ebulição aumentado conforme aumenta a massa o que? Molecular, não é? Então essa é a grande dica para vocês. Eu falei a mesma coisa agora do que eu falei aonde? Aqui nas moléculas de polo o que? Induzido. Você vê que legal? Quem estabelece ligação de hidrogênio, tem ponto de ebulição, moçada, anormalmente elevado, né? Então, compostos que apresentam ligações de hidrogênio têm ponto de ebulição anormalmente elevado, tá? Então, vejam, eu peguei aqui dois exemplos bem assim, bem nítidos para vocês, um exemplo bem nítido para vocês observar essa diferença. O éter, aqui nosso éter dimetílico, estabelece dipolo induzido, dipolo, né? Uma coisa falou dipolo. E aqui o ácido fórmico, o ácido metanóico, estabelece ligações do que? De hidrogênio. Lembrando que eu falei na minha aula de forças intermoleculares que os ácidos carboxílicos, não é, fazem aquela ligação sui generis, né, que estabelecem dímeros. Então olha que legal, olha que 10. O éter tem massa molecular 46, o ácido também tem massa molecular 46, mas olha o ponto de ebulição do ácido, como é bem maior que de quem? Do éter. Então, quem estabelece ligações de hidrogênio tem ponto de ebulição anormalmente elevado, né, em relação às outras o quê? Duas forças, não é? Certo? Então vejam, mesma massa molecular, maior intensidade do que? Das forças, maior o ponto de ebulição, né? Legal isso aí, né? Então a ideia que vocês têm é essa. Então a ideia é das ligações de hidrogênio serem mais o que? Intensas que dipolo, que são mais intensas que dipolo que? Induzido. Veja aqui no nesse gráfico, bem legal, ó. Veja aqui, ó. Se vocês pegarem aqui o hidreto aqui do grupo 16, olha a água. Olha o ponto de ebulição da água, que é muito maior que do gás sulfídrico, do H2S. Né? Aqui nós temos zero, mais ou menos nessa linha aqui, o 0 graus Celsius. Veja que o ponto de ebulição da água é muito maior que de quem? Do H2S. A água estabelece ligação de hidrogênio, o H2S dipolo o quê? Dipolo, né? Dipolo. Olha aqui o H2SE dipolo, olha o H2TE dipolo. Então vejam, quem estabelece o mesmo tipo de força intermolecular, o ponto de ebulição vai o quê? O ponto de ebulição vai aumentar, conforme aumenta quem? A massa o quê? A massa molecular. Tá vendo que o gráfico está subindo, né? Agora, quem estabelece ligação de hidrogênio tem ponto de ebulição anormalmente elevado em relação a dipolo. Veja do grupo 17, ó, o HF, ponto de ebulição 20 graus. HCl tem o ponto de ebulição de menos 85 graus Celsius. Então vejam que o ponto de ebulição do HF é maior que de quem? Do HCl. HF ligação de hidrogênio, HCl dipolo. HBr dipolo. HI dipolo. Eu comentei aqui em cima com vocês, ó. Aumento da massa molecular, aumenta o ponto de quem? De ebulição. Então esse gráfico mostra nitidamente, ó, a amônia estabelece ligação do que? De hidrogênio em relação ao pH3, né? Ponto de ebulição maior do que o pH3. Então moléculas que estabelecem, né, NH3, né? Aqui, ó, o NH3 maior que do quem? Do pH3. Moléculas que estabelecem ligações de hidrogênio tem ponto de ebulição anormalmente elevado, porque não tem. E esse gráfico de baixo mostra nitidamente o que? A diferença, ó, metano dipolo induzido, CIH4 dipolo induzido, GH4 dipolo induzido, SNH4 dipolo induzido. Quanto maior a massa molecular, maior o ponto de
ebulição. Então, moléculas que têm dipolo induzido, elas têm ponto de ebulição geralmente menor que de quem ligações de hidrogênio de polo-dipolo. Percebeu que a massa molecular interfere aonde? No ponto de ebulição. Agora, que detalhe interessantíssimo. A água tem massa molecular 18 unidades. O HF tem massa molecular 20 unidades, né? 20 unidades. Então, vejam, o HF tem ponto de ebulição menor do que da água, mas a massa molecular é maior. Professor, estabelece o mesmo tipo de força, mas a massa molecular é maior e o ponto de ebulição é menor? Essa é uma exceção. Por quê? Porque o HF é uma molécula linear, portanto, cada molécula de HF estabelece 2 ligações de hidrogênio, enquanto a água, que é uma molécula angular, ela estabelece 4 ligações de hidrogênio. 4 ligações de hidrogênio. Então a água acaba fazendo um número maior de ligações de quem? De hidrogênio do que em relação ao HF. Por isso que o ponto de ebulição da água é maior que o do HF. Legal, né? Lindo, né? Essa é uma dica, né? Só para você, aluno plus, aluno diferenciado, guardar essa dica, né, para os grandes vestibulares. Então vejam, como nós mataremos alguns exercícios clássicos. Aqui no exercício da Unifesp, ele pede aqui o de menor, né? O de menor e o de maior ponto do que? De ebulição. O de menor já vou aonde? Em moléculas de polo induzido. Vejam, substância simples, N2, substância simples de polo que? Induzido. Então já sei que eles têm o menor ponto do que? De ebulição. Já você tem água na alternativa B e H2S na alternativa D. Água estabelece ligação de hidrogênio, matou. H2S não tem hidrogênio ligado com FON, é de polo. Portanto, a alternativa B de bola, os extremos de polo induzido, ligação de hidrogênio. Matamos, né? Lindo, fácil. Olha essa questão da Federal de Pernambuco, que legal. Ele dá aí a acetona da água e dá o álcool. Veja que o ponto de ebulição da água é muito maior que de quem? Do álcool. Por quê? Porque o álcool, turma, tem a parte o quê? Tem a parte o quê? A parte apolar, que faz dipolo o quê? Induzido. Os pontos de ebulição dos álcools com até 3 carbonos são menores que da água, provando que a água, as ligações de hidrogênio são mais intensas, não é? Certo? Então, como o álcool só faz o quê? Uma ligação de hidrogênio aqui, a água faz 4, lembra que eu acabei de falar? E o álcool tem o quê? Essa parte de força de dipolo induzido. Portanto, o ponto de ebulição da água é maior que do álcool. Que é maior que de quem? Da acetona, porque a acetona, como tem o grupo carbonila, faz dipolo. Então a nossa alternativa seria a alternativa E, que diz que as forças o quê? Intermoleculares no álcool são mais fracas que presentes aonde? Na água, né? Que eu acabei de explicar para vocês, né? Álcoois com até 3 carbonos são menores, tem ponto de ebulição menor que o da água, né? Certo? Então isso é bem legal você guardar, é uma dica legal, certo? Então veja que lindo a questão, né? A água leva vantagem em cima de quem? De álcoois até 3 carbonos. Porque a partir de 3 carbonos, a cadeia começa a ficar maior, a massa molecular começa a aumentar e o ponto de ebulição começa a ficar maior que o da água. Olha essa aqui, ó, essa questão linda para vocês aplicarem já o conceito, né? Então você bate o olho, ele quer saber aí a ordem crescente do ponto de quem? De ebulição. Quando eu já olho aqui, ó, no item 4, composto 4, é um diol. Diol vai estabelecer o número de forças o quê? Maior que o monoálcool, ó. Então já de cara, eu já sei que este álcool aqui tem ponto de ebulição maior que esse álcool, né? Então eu já sei que o número 4 tem ponto de ebulição maior que o 3. Olhando as duas primeiras, o hidrocarboneto de cadeia normal, hidrocarboneto de cadeia o quê? Ramificada. Portanto, a ramificação diminui o ponto de quem? De ebulição. Então, o ponto de ebulição da 2 é menor que o da 1. Olha que legal o conceito. E essa última aqui é uma molécula pouco o quê? É polar, né? Pouco polar, mas né, é considerada uma molécula polar, né? Certo? Então, o que acontece? Você tem aqui o 2, o neopentano, como tendo o menor ponto do quê? De ebulição, porque a cadeia é o quê? Ramificada. E o diol aqui, o pentano 1,5-diol, tem ponto de ebulição maior. E olha as alternativas, ó. O 4, pentano-diol, 1,5-diol, maior ponto de ebulição. E o 2, olha lá, é o neopentano, né? De cadeia o quê? Ramificada, tem o menor ponto do quê? De ebulição. Portanto, já fui no extremo, ó. A alternativa no extremo, 2 é o de menor ponto de ebulição e 4 é o de maior ponto de ebulição. Matei a questão. A 1 vem depois da 2, porque é o hidro que é o hidrocarboneto, né? No caso, que é o pentano, né? Tem ponto de ebulição menor que do álcool, que tem ponto de ebulição maior que de quem? Que o do 2-metilpropano, tá certo? A alternativa B de bola responde a questão. Legal, moçada? Beleza?
Então você vê, na hora que você vai comparar, é bem simples. Por quê? Porque você usa o conceito. Quem estabelece o número maior de ligações de hidrogênio tem ponto de ebulição o quê? Maior de quem não estabelece. No caso dos hidrocarbonetos, são moléculas o quê? Apolares de polo induzido, a ramificação diminui o ponto de ebulição. E moléculas que tem o quê? Que são polares, tem o quê? Ponto de ebulição maior do que essas moléculas que são apolares, não é? Então, matamos uma sequência. Essa questão do Albert Einstein, ele mostra para você uma tabela onde você tem 4 compostos a serem colocados na ordem. Uma cetona, um álcool, um hidrocarboneto e um ácido carboxílico. Quem vai ter o maior ponto de ebulição ou o menor ponto de ebulição? Ô professor, eu já matei, o menor ponto de ebulição é o hidrocarboneto. Por quê? Porque o pentano vai aparecer o quê? Forças de polo o quê? Induzido. Né? E o que tem maior ponto de ebulição? É o ácido carboxílico, sem dúvida, né? Aquele ácido que vai estabelecer aquela força intermolecular do tipo sui generis, né? Que vai estabelecer ligações do quê? De hidrogênio formando dímeros. Ponto de ebulição maior. Pentano, ponto de ebulição menor. Ácido estabelece ligações de hidrogênio. Álcool estabelece ligações do quê? De hidrogênio em relação à butanona, que é de polo quê? De polo. Portanto, a nossa alternativa do teste, se você olhar legal, alternativa D é a resposta. Maior ponto de ebulição os ácidos carboxílicos, menor ponto de ebulição o hidrocarboneto. Veja que eu vou no extremo, aí uma questão do vestibular do Albert Einstein, certo? Então, moçada, esse é o detalhe. O detalhe é esse, vocês guardarem os conceitos, não é? Tá? Então, moléculas que estabelecem ligações de hidrogênio apresentam o ponto do quê? Ponto de ebulição anormalmente o quê? Elevado em relação a dipolo, que tem ponto de ebulição maior que dipolo o quê? Induzido, não é? Certo? Então, a ideia é sempre essa, tá bom? Valeu, moçada. Foi um prazer estar aqui de novo e até a próxima. Um abraço a todos.